Já aconteceu com você isso? Você abre a sua DAW de produção musical, carrega um instrumento, um plugin, coloca a bateria em loop, passa 30 minutos, 40 minutos, nenhuma ideia surge, nenhuma melodia sai, nenhuma música acontece. A boa notícia é que existem estratégias comprovadas cientificamente que podem te ajudar a desbloquear essa trava. Então, nesse vídeo a gente vai passar por 6 estratégias que podem te ajudar a destravar a criatividade e concluir aí sua música com um sucesso e postar. Olá você, eu sou o Waves e essas dicas que eu vou trazer aqui, além de serem comprovadas cientificamente, eu uso bastante. Todas elas eu uso bastante. Principalmente a primeira e a terceira dica, ok? Então vamos lá. Mude a ferramenta. O nosso cérebro cria padrões que ajudam a gente a cada vez mais economizar energia para fazer atividades repetitivas. E isso pode ser um empecilho na hora que você está gravando alguma coisa que precisa da sua criatividade. Então uma boa estratégia é você mudar a ferramenta que você costuma fazer. Então, por exemplo, se você costuma começar uma música pela batida, né, pela bateria ou pela fundação da música, tenta começar ao contrário. Por exemplo, se você costuma começar pelo piano, começa pelo violão, começa pela guitarra, começa pela voz. Talvez isso te ajude a desbloquear. E essa, como eu falei, é uma dica que eu uso bastante. Use limitações criativas. Paradoxalmente, se você limita as suas ferramentas e as suas opções, você acaba desbloqueando a criatividade. Por quê? Você vai ter que resolver os mesmos problemas, só que com um número específico de instrumentos que você se propôs a utilizar. Então, por exemplo, você está percebendo que está faltando alguma coisa na música, alguma ambiência. Ao invés de você sair adicionando sintetizadores, que é o caminho mais comum, né, você procurar ferramentas externas a que já tem na sua música para poder complementar, tenta usar o que você já tem para preencher. Então, por exemplo, se eu tenho bateria, uma percussão em loop, um piano, mais o baixo, ao invés de você preencher, tenta usar o piano fazendo alguns arpejos ali, por exemplo. Eu tô falando mais do piano porque como é um instrumento que eu toco, fica mais fácil para eu dar exemplo, tá? Mas isso pode ser para qualquer instrumento também. Então pode até criar outra linha de piano ou de violão, você pode criar até uma outra linha de violão, fazer uma guitarra base, uma guitarra solo, para preencher. E aí, consequentemente, você depois, quando tiver preenchido, pode transferir isso para outro instrumento, de acordo com o que a sua música pede. Mas isso é uma boa estratégia também. Isso acontece porque o nosso cérebro, ele, embora goste de economizar energia, ele também gosta de desafios. Então, quando você resolve um problema baseado num desafio, seu cérebro gera uma sensação de prazer, libera dopamina. Isso também acontece quando, por exemplo, você faz uma atividade física mais intensa e sente aquele orgulho, sabe? Aquele prazer, tipo, pô, venci isso. Grosseiramente falando, é exatamente isso. Grave sem pensar. Bom, essa estratégia é uma das que eu uso bastante também. E basicamente é o quê? Você sair gravando sem pensar muito e depois você organiza. Então, por exemplo, eu quero criar uma música aqui em Fá. Eu começo a tocar algumas progressões em Fá, começo a adicionar acordes, faço um solo improvisando, adiciono, gravo lá 10 minutos no mínimo, tá? No mínimo 10 minutos. E isso vai acontecer o quê? Vai dar espaço para outras ideias surgirem. De repente, você vai perceber que você criou um riff, e aí você vai pegar aquele trecho e vai replicar na sua música inteira, por exemplo. Ou você criou um solo que pode ser a parte de ponte da música, né? Se for uma música instrumental ou uma música que tem voz, mas precisa de uma pausa, isso pode te ajudar também. E como eu falei, assim, em torno de 10 minutos é o suficiente para você ativar aquele estado de flow. E aí talvez o resto das ideias comecem a surgir. Por exemplo, você já começa a imaginar baterias para sua música, batidas que combinam com o que você está tocando. Automaticamente você acaba repetindo aquilo que você está fazendo, aquela música que você está tocando e vai saindo mais e mais ideias. Se você juntar isso até com a parte 2 ali que eu comentei, pode ser uma ferramenta muito poderosa, né? Então você cria ali 10 minutos sem pensar, daí você se limita a resolver todos os problemas com os instrumentos que você já colocou. Pô, show de bola, talvez isso te desbloqueie muito assim na criatividade. Faça outra coisa.
Bom, essa aqui eu acho que é meio de praxe, né? Você dá uma pausa ali para poder absorver um pouco do que você já fez e tentar fazer com que essa inspiração volte. Só que o que acontece? Além de você, por exemplo, sair para caminhar ou fazer uma atividade física ou qualquer outra coisa que não esteja relacionada à música em si, talvez você possa somar isso a fazer outra coisa criativa. Então, por exemplo, se você está produzindo uma música, no nosso exemplo aqui, você pode parar um pouco e escrever. Criar uma letra, escrever algum texto, alguma ideia, desenhar, sabe? Então você pode fazer algumas coisas que envolvam criatividade também. E isso ajuda bastante. Eu, particularmente, o que eu gosto de fazer é levantar e fazer uma outra coisa aleatória. Mas, se você usar a criatividade também, talvez você possa, de alguma forma, fazer uma ponte com a produção musical. Então isso pode ser um recurso muito bom para você também destravar. Produza ruim de propósito. De verdade. De propósito, começa a fazer qualquer bobagem ali. Começa a tocar umas melodias aleatórias, troca acordes que nem fazem parte do campo harmônico, cria uma percussão completamente avulsa. E você vai ver que talvez você, depois que vai refinando aquilo, vai moldando, você começa a deixar só o que ficou interessante. Por exemplo, numa bateria ou num loop de percussão, talvez faça sentido ter uma nota que ficou meio deslocada ali em algum momento. É claro, você tira aquele exagero e deixa só o que faz sentido. Essa aqui eu uso com frequência também. Não tanto quanto a 1 e a 3, como eu comentei. Mas essa aqui, para mim, às vezes pode ser um divisor de águas numa produção musical. O interessante disso é que normalmente a gente cria uma melodia a qual a gente está acostumado e depois começa a tentar pensar diferente. Aqui você vai pensar diferente no começo. E aí depois você vai trazer aquilo que você já está acostumado, né? Então, por exemplo, eu costumo, eu quero criar uma música tensa. De repente eu faço uma melodia que não fica tão tensa assim. Então por que eu não posso, no começo, já criar piores melodias, assim, piores combinações harmônicas possíveis? E aí depois eu começo a adicionar uma sétima aumentada, uma terça menor, sei lá, começo a inventar moda aqui, para poder ir refinando. Então por isso que é interessante. Use samples de referência. Então basicamente, o que eu vou fazer? Se eu comecei uma música nova e, não sei muito bem por onde começar, e aí é onde eu aplico, tá? Você pode aplicar isso no meio da música, enfim, qualquer lugar, mas eu aplico mais no começo, quando eu tô meio sem inspiração nenhuma para começar. O que eu faço? Eu pego um sample de loop de percussão ou de bateria, de instrumento musical mesmo, piano, saxofone, etc. Eu arrasto para minha DAW, e aí eu começo a moldar aquilo que eu estou entendendo ou criar melodia em cima. Então, por exemplo, vamos supor que eu peguei um loop de percussão porque eu não sei nem o ritmo que eu vou fazer, como começar. Eu vou arrastar aquele loop de percussão, de bateria, enfim, de fundação, e vou começar a aplicar a estratégia 3, que é gravar sem pensar durante, 10 minutos no mínimo. E aí eu começo a gravar os instrumentos. Beleza, vou começar aqui, começo meio sem ideia também, pensando na progressão, criando a progressão que eu vou continuar na música ali, que vai ser a harmonia e a melodia principal da música. De repente, já tenho uma progressão harmônica, já tenho uma estrutura melódica. Agora eu já tenho um riff, legal. Vou lá, adiciono um outro instrumento, adiciono um baixo, por exemplo. Maravilha. E aí eu começo a fazer isso até conseguir substituir aquele sample inicial. Aí eu vou lá e crio minha própria bateria, minhas próprias percussões, meus loops. Então basicamente é isso, e essa, como eu falei, eu uso muito no início quando eu tô sem ideia nenhuma. Tipo assim, eu preciso gravar uma música, o que eu faço? Além disso, que eu acho que talvez seja até uma dica bônus, mas que tem a ver também com essa parte de referência de samples, você pode pegar uma música específica e fazer dela a sua referência. Eu vou criar uma música que seja totalmente referenciada por essa música aqui. Show demais! E eu posso ir adaptando para o meu cenário. Isso pode ser uma alternativa boa também. A criatividade ela não é um dom. Algumas pessoas sim podem ter mais facilidade para serem criativas, mas não significa que uma pessoa que tem um pouco mais de dificuldade, um pouco mais de trava, não pode também desenvolver e virar uma pessoa extremamente criativa. O nosso cérebro, ele se desenvolve como qualquer outro músculo do nosso corpo. Se eu treino o bíceps, meu bíceps vai ficar mais forte, vai ficar mais resistente. Se eu treino o cérebro, ele também vai ficar. Inclusive eu já falei aqui num vídeo no canal que aprender um instrumento ajuda muito isso, inclusive, tá? Porque você trabalha várias partes do cérebro ao mesmo tempo. Porém, você não precisa trocar um instrumento para poder ser criativo.
E o que é importante nessa hora, quando você começa a sentir essa trava, é você não parar. Porque se você sente esse bloqueio e para, você vai estar condicionando o seu cérebro a parar. Toda hora que tem um obstáculo criativo, você vai lá e não, para, chega, daqui pra frente eu não consigo mais, preciso de ajuda. E ok, você precisa de ajuda em alguma música específica, em alguma produção e tal. Só que o importante é você forçar um pouquinho a tentar fazer por conta. Né? Você fica bom na corrida, correndo. Você fica bom no piano, tocando piano. Você fica bom na produção musical, produzindo música. E a criatividade é a mesma coisa. Eu espero que pelo menos uma dessas dicas te ajude de alguma forma, como me ajuda. E, se ajuda de alguma forma, deixa o like, compartilha, comenta. Manda esse vídeo para alguém que você acha que pode se beneficiar de alguma forma, alguma produtora, um produtor musical. Beleza? Se inscreve no canal aí mais uma vez. Ativa o sininho para não perder os vídeos novos. Até a próxima e tchau!